10 horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o Manhã Bandeirantes, falando de todos os problemas que dizem respeito à sua vida na cidade de São Paulo, no seu bairro, na sua rua, na grande São Paulo como um todo e também no nosso litoral, onde há uma grande audiência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje é dia de Bolsonaro em São Paulo. Bolsonaro que até então não tinha aparecido. Ele almoça com o candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, e mais uma série de assessores, assim como apoiadores, empresários, numa churrascaria na região do Morumbi. Mas a gente não pode dizer que a eleição aqui em São Paulo é, como foi a eleição de 2022, Bolsonaro versus Lula. Não, aqui Ricardo Nunes Boulos é uma eleição completamente diferente, com Ricardo Nunes mais ao centro e Boulos mais à esquerda de Lula. Ricardo Nunes lidera, daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais uma pesquisa do Instituto Paraná, lidera com umas variações dentro da margem de erro, mas pesquisa após pesquisa mantém a liderança. E Ricardo Nunes quer levar a eleição até domingo na ponta do dedo, sem surpresas, para confirmar essa liderança que aparece nas pesquisas. Ontem, Guilherme Boulos fez bastante suspense sobre um depoimento que fez na porta da prefeitura. O depoimento previa uma declaração bombástica, pelo menos é o que ele tinha dito que aconteceria, uma declaração bombástica que poderia mudar os rumos da eleição. Mas, na verdade, o que ele fez foi ler uma carta ao povo de São Paulo, tentando amenizar um pouquinho a sua figura de radical, que acabou marcando a eleição, mas muito na linha também do que Lula fez já em eleições anteriores para conversar melhor com o empresariado e conversar melhor com o centro. Boulos também anunciou que vai dormir na casa de eleitores, que a campanha, a partir de agora, ele não voltaria para casa e vai passar todos esses dias na casa de eleitores, checando como é que essas pessoas vivem. Ele que não teve Lula nos últimos dias de campanha. Primeiro porque no final de semana, quando estavam previstos eventos aqui entre os dois, passeata, carreata, choveu muito em São Paulo e aí isso não foi possível. Lula esteve na propaganda política e depois sofreu um acidente caseiro no sábado para o domingo, que o impediu de vir essa semana também para São Paulo. E aí Lula se pega muito, aliás, Boulos se pega muito a figura de Marta Suplicy como vice, repetindo a exaustão. Não, Marta é minha vice, eu e Marta, Marta é minha vice, eu e Marta, tentando pegar carona um suposto recall que Marta teria como uma das melhores prefeitas da história de São Paulo. Ricardo Nunes precisava do apoio de Bolsonaro, que vai acontecer hoje de forma explícita. Alguns acham que não, né? Alguns acham que não e que Ricardo Nunes fez tudo até agora sem esse apoio próximo de Bolsonaro, inclusive algumas declarações desastrosas de Bolsonaro sinalizando uma simpatia por Pablo Marçal. Mas mesmo assim, ao final do primeiro turno, o próprio Ricardo Nunes atraiu o eleitor de Pablo Marçal. As pesquisas mostram que 77% do eleitor de Pablo Marçal acabou aderindo à campanha de Ricardo Nunes. Já migrou sem a necessidade de intervenção e da presença de Jair Bolsonaro. Por isso, esses assessores de Ricardo Nunes acham que ele não precisaria de Bolsonaro essa semana em São Paulo, mas também não poderia negar uma agenda com o ex-presidente para não romper uns dias antes. Quer dizer, ficou ali numa saia justa. A verdade é que a presença de Bolsonaro aqui nessa última semana afasta de alguma forma o eleitor moderado de Ricardo Nunes, mas aproxima do eleitor de Pablo Marçal, do eleitor mais radical, do bolsonarista raiz, vamos chamar assim. O fato é que o grande eleitor de Ricardo Nunes nesse segundo turno não foi Bolsonaro, foi sim Tarcísio de Freitas. E a presença de Bolsonaro não acontece só em São Paulo, não. Ele vai para Santos. Vai aí para Santos, no nosso litoral, com Michele Bolsonaro, os dois, para apoiar a candidata Rosana Vale, do PL. Enquanto o candidato Rogério Santos,
que é do Republicanos. Olha só que curioso. Rosana Vale é do PL, do partido de Bolsonaro, e Rogério Santos é do Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, e o governador se manteve equidistante aí nessa eleição, porque tem boa relação com os dois. Então, hoje dia agitado na política, últimos dias antes da eleição. No domingo a gente acompanha tudo por aqui.